Olá, eu sou Caia Rodrigues, estou aqui representando a Reina Produções e estou aqui para falar um pouco sobre dramaturgia e história. Para começar, eu já vou falando um spoiler. Aqui a gente vai falar sobre dramaturgia, tentando transpor um fato histórico aqui do Rio Grande do Sul. Depois de muito tempo de reflexão, a gente chegou à conclusão que um quadro histórico muito importante para ser falado e transformado em dramaturgia seria a história dos lanceiros negros. Já imaginou a história dos lanceiros negros transformada em uma peça teatral, em um espetáculo de teatro? É pensando nisso que a gente resolveu bolar a nossa aula. A gente acredita que pegando um fato histórico e transpondo para a dramaturgia possa ficar simples para compreender os caminhos possíveis e incríveis para uma construção dramatúrgica. Construção dramatúrgica. Achou esse conceito fácil? Sim? Não? Achou difícil? Achou facinho, facinho? Não importa, deixa esse conceito pendurado que a gente já volta nele. Antes disso, a gente precisa entender um pouco mais do que é teatro. Teatro é a arte do efêmero, do transitório, daquilo que acaba. Teatro é a arte da presença. É a arte que, quando se realiza, acaba. E isso se dá porque o teatro é a arte do encontro por excelência. É por isso que alguns teóricos falam que o teatro acontece apenas em relação. A arte do encontro de um ator, de uma encenação com o seu público. Público esse que pode ser passivo ou ativo. Dessa forma de ver, o teatro é a arte do encontro e, portanto, impossível de guardá-lo na sua totalidade. Existe só uma forma de ver teatro? Não. Existem muitos teóricos pensando o teatro de formas muito profundas. Nesse momento, por exemplo, tem algumas pessoas pensando no que está acontecendo na pandemia. Algumas pessoas falam que esse encontro agora está sendo transposto para uma relação através da virtualidade. Outros teóricos falam que esse encontro que se dá no virtual, ele não seria um teatro propriamente dito, mas um devir teatro. Mas antes da gente falar sobre o teatro na atualidade, vamos entender um pouco mais da sua origem. Afinal, de onde é que veio o teatro? Não se sabe ao certo quando o teatro iniciou e nem se tem um marco inicial. Até porque, tendo duas pessoas, já é possível se estabelecer o teatro. Basta apenas que uma delas queira contar uma história em um estado mais performático e a outra esteja ali para receber. Os primeiros registros que a gente tem de teatro, eles datam lá de 4.000 antes de Cristo, o que é muito, muito tempo atrás. Um dos registros mais fortes que a gente tem documentados de um fazer teatral na antiguidade acontece na Grécia Antiga, em uma transformação que surge de um ritual religioso e que vai chegar a grandiosas apresentações espetaculares e teatrais. Esses cultos, esses rituais, eles eram chamados de cultos ditirâmbicos. E eles eram rituais de apreciação, de homenagem, de adoração ao deus Dionísio. Esse culto ao deus Dionísio acontecia de maneira circular, de maneira cantada e dançada, e já se tinha a presença de coros, que narravam, de certa forma, a história desse deus. Em determinado momento, uma figura chamada Téspis assume o protagonismo desse culto ditirâmbico, coloca uma máscara e faz a narração como se fosse o próprio deus Dionísio. Algumas pessoas chamam Téspis de o primeiro ator de teatro. Não se sabe ao certo se a gente pode dizer e chamar o Téspis de o primeiro ator de teatro. Mas é fato que a partir desse momento o culto ditirâmbico se transformou numa obra de arte e fazia com que as pessoas tivessem mais interesse de participar desse culto. É de origem grega também, outra coisa muito importante para a gente nos dias atuais. Teatron, a palavra que significava a presença no lugar. O nome do lugar onde aconteciam esses cultos ditirâmbicos foi chamado de Teatrum, que literalmente significava
lugar para onde se vai ver. Esses espaços primeiro se davam em campos abertos de maneira circular. Mais tarde foram sendo construídos arquibancadas mesmo, onde as pessoas sentavam para ir assistir. Aí se estabeleceu melhor esse lugar da espetacularidade. O teatro, como a gente vê hoje, com casa de apresentação, bebe muito dessa fonte que vem desse teatro grego que começa nesse culto ditirâmbico. Mas a gente sabe que existiram muitos atravessamentos de muitas culturas e muitos povos para construir o teatro como a gente vê hoje. E mesmo que a gente não possa fazer uma construção linear de como se deu e como aconteceu, eu convido vocês para assistirem agora para vocês verem essa linha do tempo. O teatro é um assunto complexo, cheio de intelectuais e estudiosos que se aprofundam para a compreensão dele. E como falar de todos os aspectos do teatro, talvez fizesse esse vídeo ter 200 anos, a gente optou por falar de uma parte específica, que é a da dramaturgia. Eu lembro aqui que o teatro é visto como uma arte efêmera, daquilo que acaba e termina. Mas com o passar dos séculos, os teatrólogos acharam formas de fazer registros do teatro. Sem sombra de dúvidas, a dramaturgia é uma dessas formas de registro. Mas dizer que a dramaturgia seria o registro teatral também seria diminuir a dramaturgia. De maneira formal, a gente pode dizer que a dramaturgia seria o texto teatral. Mas da forma que a gente vê hoje, a gente sabe que a dramaturgia pode ser composta não apenas por um texto. Por exemplo, existem formas dramatúrgicas que acontecem através do jogo entre atores, ou do jogo entre o ator e a plateia, ou através da construção de uma partitura corporal. Todas essas formas também são consideradas dramaturgia. Mas para a gente seguir adiante dentro dessa nossa aula, a gente escolheu especificamente a dramaturgia como texto teatral. Assim, para o nosso exercício de transpor a história dos lanceiros negros para a dramaturgia, a gente vai escolher entender ele enquanto uma narrativa de texto também. E agora que a gente já falou do teatro e um pouco da sua história, a gente vai se aprofundar na dramaturgia mesmo e nesse exemplo que a gente está trazendo, mas isso é papo para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês assistam o próximo, que foi preparado com muito carinho.